Torcedor, vambora, né? Vambora para mais um vídeo após mais uma derrota do Vasco da Gama de Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco, que em 2 jogos pelo Vasco tem 2 derrotas, 60 finalizações sofridas, 8 gols sofridos, um desempenho simplesmente horroroso, um terror o que o senhor Álvaro Pacheco vem fazendo nesse elenco do Vasco. E ontem, após mais uma derrota sofrida, após a entrevista, ou aliás, após a partida, ele vai até a entrevista coletiva de Abel Ferreira e pega um vinhozinho. Tá tudo legal no Vasco da Gama, Álvaro Pacheco, tá tudo show, tá tudo tranquilo, tá maneirão. E para piorar as coisas, o mesmo Álvaro Pacheco tem a audácia de, numa entrevista, chegar e dizer que as coisas melhoraram do jogo contra o Flamengo para o jogo contra o Palmeiras. Olha, torcedor vascaíno, é difícil engolir. E, sinceramente, eu não sei até quando esse português vai segurar a sua boina dentro da colina histórica. Para mim, domingo é a data limite. Perdeu para o Cruzeiro em São Januário, é tchau, adeus, bye bye para Álvaro Pacheco e buscar urgentemente um técnico no mercado. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre mais essa derrota para a equipe do Palmeiras ontem. E não podemos falar de algo que aconteceu nas últimas horas de ontem. No intervalo da partida entre Vasco da Gama e Palmeiras, foi divulgado pelo GE em uma matéria um relato da perícia. Lembra aquela perícia que foi até o escritório da Vasco da Gama SAF a pedido do juiz Paulo Asset Stefan, que teve a sua primeira ida recusada por parte dos funcionários da Vasco da Gama SAF, conseguiu entrar apenas na segunda ida, né, indo até o escritório para averiguar e investigar alguns documentos da SAF. Então, nesses documentos apontaram algumas inconsistências. Dentre as inconsistências, um empréstimo regular a 777 Partners e também uma conta a Jorge Salgado sendo maior do que a que foi colocada no balanço. Em resumo, o Jorge Salgado pegou mais dinheiro do que o balanço divulgou. Estranho, torcedor. Estranho. Mas enfim, a gente vai falar sobre tudo isso. Tem muita informação, tem muita novidade, tem muita coisa a falar nesse Acorda Vascão, apenas nesse primeiro vídeo dessa sexta-feira. Mas é claro, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí do outro lado, chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu faço questão de me apresentar, mesmo sendo um momento difícil. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. A gente, acima de tudo, é Vasco. Independente do que aconteça, continuaremos sendo Vasco da Gama. Então você aí do outro lado, que eu tenho certeza que você não vai deixar de assistir os jogos do Vasco, não vai deixar de acompanhar o Vasco, vem agora e já se inscreva no canal. Faltam pouquíssimas pessoas aí pra gente chegar na marca de 124 mil inscritos e contamos muito com você, muito com a sua ajuda. Então se inscreva, compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas possam ter acesso, né, às últimas informações do nosso Cruz Maltino, entender o que hoje acontece dentro do nosso Vasco. E é claro, curta o vídeo, ative o seu sininho de notificação, deixe aqui embaixo seus comentários após mais essa derrota. Participe aí de forma ativa do nosso canal. Show de bola, Vascão. Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente com vocês este Acorda Vascão, falando de uma forma dura, uma forma difícil, uma forma complicada de mais uma derrota, né, do Vasco. Dessa vez sofrida para a equipe do Palmeiras. E eu vou trazer agora um relato pessoal. Ontem foi um jogo contra o Palmeiras que eu sentei para assistir o jogo no sofá aqui da minha casa, sem nenhuma esperança pela vitória. E quando isso acontece para um torcedor, é a pior coisa do mundo. Se algo jamais poderia acontecer na vida de um torcedor, é você sentar para assistir um jogo do seu clube do coração e entender que o seu clube não é capaz de vencer o adversário. É um dos piores sentimentos do mundo. E o torcedor vascaíno hoje passa por isso. Eu englobo esse sentimento a todos os tipos de esporte. Ao vôlei, ao basquete, ao golfe, ao tênis, a qualquer esporte. Sabe por quê? Porque o esporte por si, ele é movido pela paixão. Ele é movido pelo sentimento que você que assiste aquele esporte tem de entender e pensar e acreditar que o seu time ou
o seu tenista favorito ou o seu nadador predileto é capaz de ganhar uma prova ou capaz de ganhar um jogo. Ontem, o Vasco entrou em campo contra a equipe do Palmeiras já derrotado. Ontem, todo torcedor vascaíno sabia que o Vasco da Gama iria perder para o Palmeiras. Isso é surreal. É surreal entender que esse mesmo Vasco da Gama, que há 27 anos atrás disputava uma final de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e vencia no Maracanã, esse mesmo Vasco da Gama, que há 24 anos atrás vencia esse Palmeiras dentro do Parque Antártica, mesmo local onde hoje se situa o Allianz Parque, vencia o Palmeiras numa virada e se tornava o campeão sul-americano. É inacreditável que esse mesmo Vasco da Gama, né, de tantos títulos, tantas conquistas, esse Vasco da Gama que causava medo neste Palmeiras, ontem enfrentava o Palmeiras sabendo que iria ser derrotado. E foi derrotado. E o pior de tudo é a forma como foi derrotado. Meu amigo torcedor, eu não tenho vergonha de ser goleado não, tá? É ruim? É muito. Mas eu digo que eu não tenho vergonha porque eu prefiro ser goleado do que jogar com medo. Do que jogar para não ser goleado. Eu prefiro tentar jogar de igual para igual e tomar uma goleada pelo placar de 4, perder por 3, perder por 5, do que jogar de uma forma medrosa e perder de uma forma medrosa. Qual era a grande raiva? E eu preciso voltar um pouquinho atrás para falar sobre esse jogo contra o Palmeiras ontem. Qual era uma das grandes raivas que o Vasco da Gama, o seu torcedor, tinha do Vasco lá de Zé Ricardo? Eu vou puxar muito lá atrás. Vou puxar em 2022. O Vasco de Zé Ricardo. Um Vasco que começou o Carioca, enfrentou a equipe do Flamengo no Carioca, enfrentou a equipe do Fluminense no Carioca e tinha como grande característica ser um time medroso. Medroso. Era uma equipe limitada pra caramba. Anderson Conceição, Edmar, o Everton, Juan Quinteiro, Will Lara, Nenê, Raniel. E o Vasco, quando enfrentava o Flamengo em 2022, jogava, como se diz na gíria do futebol, com a bunda lá atrás. Jogava lá atrás, esperando o Flamengo jogar. E perdia. O Vasco entrava sabendo que iria ser derrotado e não botava a cara para não tomar uma goleada. Ontem o Vasco contra a equipe do Palmeiras fez exatamente a mesma coisa. O Vasco jogou com a bunda lá atrás, esperou o Palmeiras e saiu derrotado. Ontem o Vasco não jogou. Ontem o Vasco fez questão de não jogar futebol. Não à toa o jogo de ontem terminou com o seguinte placar: 2-0, possibilidade de 3-0 com gol anulado para eles. O Palmeiras terminou a partida com 58% da posse, enquanto o Vasco 42%. O Palmeiras terminou o jogo com 28 finalizações, enquanto o Vasco 9. O Palmeiras terminou o jogo sendo muito superior. E muito, sobrou. O Vasco não fez nada na partida de ontem. Nada. E posso dizer, eu prefiro perder jogando de igual para igual do que perder dessa forma como foi ontem. O Vasco deixou de jogar. O mesmo Vasco, tá? Vou trazer aqui a vocês o elenco do Vasco da Gama ontem, que enfrentou a equipe do Palmeiras. O Vasco começou a partida com Léo Jardim no gol, Piton na esquerda, Puma na direita, Maicon, Léo e Rojas. Esse foi o quinteto defensivo do Vasco. Uma dupla de volantes formada por Galdamez e Zé Gabriel. À frente de Galdamez e Zé Gabriel tínhamos Verratti e David e ponto. Foi esse o Vasco da Gama que ontem enfrentou a equipe do Palmeiras. E sabe o que é mais surpreendente? Que o Vasco, o mesmo Vasco, no ano passado, sob o comando do técnico Ramon Ángel Dias, enfrentou a equipe do Palmeiras no mesmo Allianz Parque e perdeu. Mas perdeu quase conseguindo conquistar a vitória. Por quê? Essa é a pergunta que eu faço. Por quê? O que mudou? O que mudou? O Vasco no ano passado enfrentou a equipe do Palmeiras com a seguinte equipe, ó. Léo, que esteve ontem, Maicon, que esteve ontem, Piton, que esteve ontem, Zé Gabriel, que esteve ontem e Verratti, que esteve ontem. Dos 11 jogadores de linha que ontem enfrentaram o Palmeiras, 5 estiveram no jogo do Allianz Parque no ano passado. Diferenças para Medel, Robson Bambu, Paulinho Paula, Praxedes, Serginho e Peck. As únicas diferenças. E ainda durante o jogo tivemos a entrada de Pumita, Alex Teixeira, Sebastião Ferreira e Luco Orejano. E por que ontem o Vasco jogou tão mal? E no ano passado o Vasco jogou de igual para igual com o Palmeiras? Qual será a diferença? E a gente tem que falar sobre esse técnico português. Porque, pelo amor de Deus, Álvaro Pacheco, o que você está fazendo sob o comando do Vasco da Gama?
Ontem, nas minhas redes sociais, eu falei exatamente sobre o Álvaro. Eu trouxe os números de Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco realizou seu primeiro treino no comando do Vasco da Gama no dia 24 de maio. A estreia do Álvaro Pacheco aconteceu no dia 2 de junho. O Álvaro Pacheco teve exatamente 9 dias para se preparar para o Clássico do Flamengo e tomar uma goleada no placar de 6-1. Após enfrentar o Flamengo no dia 2, ele voltou a enfrentar o Palmeiras ontem, dia 13. Foram 11 dias livres para treinar. 11 dias livres para treinar, aliás, 10 dias livres para treinar. No total, Álvaro Pacheco já tem 19 dias livres de treino. Eu não vejo mudança nenhuma. Em 19 dias livres no CT, a gente vê um desempenho de 2 partidas e 2 derrotas. 8 gols sofridos e apenas 1 gol marcado. 60 finalizações sofridas e 10 finalizações concluídas. Uma média, se juntar as partidas de Palmeiras e Flamengo, de 33% de posse. Ontem, contra o Palmeiras, o Vasco foi uma equipe rasa de ideias, uma equipe sem criatividade, bagunçada taticamente e sem emocional nenhum para jogar futebol. A minha pergunta sincera é: será que ainda dá para continuar com o Álvaro Pacheco? O jogo de domingo é a data limite. O jogo de domingo para mim é vida ou morte. É perdeu para o Cruzeiro, tchau, adeus, pegue a sua boina e volta para Portugal. Apesar do que para mim nem era para esperar domingo. Na minha opinião, já era para demitir o Álvaro Pacheco ontem mesmo no Allianz Parque. E antes que você diga: ah, Lucas, mas o Ramon Dias também, os 2 primeiros jogos dele, ele começou com derrota. Então vamos voltar aqui. A gente falou, Álvaro Pacheco teve 9 dias de preparação para enfrentar a equipe do Flamengo no seu primeiro jogo. Ramon Dias chega ao Vasco da Gama no dia 13, tem o seu primeiro treino no dia 13, enfrenta o Atlético Paranaense no dia 23. Exatamente 9 dias de preparação. Perde para o Atlético Paranaense, ok, pelo placar de 2-0, mas vamos dar uma olhada nas estatísticas, vamos? O Atlético Paranaense e Vasco em São Januário foi um jogo em que o Vasco teve muito mais posse que o Atlético, 57%, e 18 arremates, 18 finalizações. Enquanto o Atlético Paranaense apenas 2 finalizações, que foram exatamente as 2 finalizações do gol. O segundo jogo de Ramon Dias foi contra o Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, uma derrota, ok, pelo placar de 3-1. Mas uma derrota em que o Vasco chegou 23 vezes ao gol do Corinthians e o Corinthians 6 vezes ao gol do Vasco. E o Vasco da Gama conseguiu ser derrotado, mas jogando melhor. Então assim, a gente pode comparar, ok, o Ramon Dias conseguiu essa vitória apenas na sua terceira partida contra o Grêmio em São Januário. Isso pode se repetir agora com o Álvaro Pacheco, mas as 2 derrotas que o Álvaro Pacheco sofreu foram muito mais acachapantes, foram muito mais doídas, ruins, rasa de ideias, do que quando a gente tinha Ramon Dias sob o comando da equipe nas suas 2 primeiras partidas. Não dá para se comparar. E não dá para se comparar através das atitudes do Álvaro. Porque ontem, após mais uma derrota para a equipe do Palmeiras, o Álvaro Pacheco atrasou para a entrevista coletiva. E você sabe qual foi o motivo do atraso? O Álvaro Pacheco simplesmente foi até a entrevista coletiva do Abel Ferreira para receber um vinho de presente do técnico. Os 2 são portugueses, são muito amigos e que legal a relação dos 2, mas eu não consigo acreditar que após uma derrota que prejudica a situação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, ele simplesmente acha legal, acha coerente ir até a entrevista coletiva do Abel Ferreira e pegar um vinho de presente. Ele recebeu um presente após uma derrota. E aí a gente tem que falar, cadê o Pedrinho? Cadê o Felipe? Cadê o assessor do Vasco? Que tem que dar um papo nele. Chegar no Álvaro Pacheco e falar: Álvaro, vem aqui, cara. Você vai lá na entrevista do Abel, Álvaro? Você tem certeza disso? Que você, depois de mais uma derrota para o Palmeiras, após ter sofrido uma goleada para o Flamengo, você vai lá na entrevista coletiva do Abel para receber um vinho? Não é melhor você receber esse vinho no hotel depois do jogo, não? Encontra, a gente só vai voltar amanhã para o Rio. Vai lá no hotel, troca uma ideia com o Abel, fica lá um pouco com ele, toma até um vinho com ele lá. Mas assim, aberto para todo mundo ver. Qual é o pensamento desses caras que estão hoje no Vasco, gente? E esse é mais um dos motivos que eu digo, já pode demitir o Álvaro Pacheco. Após as 2 derrotas e após ter pegado um vinho, recebido um presente após mais uma partida pífia do Vasco da Gama sob o comando desse português, ele ter pegado um vinho, é tchau. É tchau para ele, essa é a minha opinião. E ele falou, após receber o vinho e ir para a entrevista coletiva, ele disse sobre o que achou da equipe. E para surpresa de muitos, ele disse que gostou.
que viu aí na equipe do Vasco da Gama uma certa melhora. De acordo com o técnico português, o Vasco teve 2 jogos difíceis, mas teve um crescimento a nível de coragem. Olha, torcedor vascaíno, tá difícil, hein? É evidente que encontramos dois adversários que neste momento estão com uma dinâmica muito forte, lutam por objetivos para ser campeões, mas eu acho que o Vasco teve um crescimento destes dois jogos difíceis, de grau de dificuldade elevada, mas olhando para aquilo que foi o crescimento do último jogo para este jogo, penso que o Vasco teve um crescimento a nível do jogo, porque principalmente a nível de coragem. Foi uma equipa que também lidámos com o Palmeiras, que esteve muito forte, principalmente numa primeira parte que entrou a promover e a explorar aquele espaço que estava principalmente nos corredores centrais, mas principalmente acho que os meus jogadores tiveram uma atitude no sentido que, mesmo estando a perder, nunca deixaram de se ligar do jogo, nunca tiveram ligados ao jogo, tanto é que nós olhamos para aquilo que é a segunda parte, num jogo complicado, nós igualámos a nível de posse de bola, igualámos a nível de remates enquadrados, e principalmente a nível de remates à baliza foram 7-5, portanto isso nota-se o crescimento que a equipa que o Vasco está a ter, e é importante que esse crescimento tem que ser de forma sustentada. Não tenho dúvidas que isto não pode, uma ideia de jogo, uma identidade não cresce de um momento para o outro. Agora, aquilo que eu posso dizer é, estamos tristes pelos resultados, estamos muito tristes, mas olhando para aquilo que foi o jogo contra o Flamengo e o jogo que sentimos agora contra o Palmeiras, já sentimos uma equipa mais consistente, mais capaz de lidar contra adversários que nos procuram promover situações de jogo numa intensidade muito alta, e a equipa já conseguiu estar mais tempo ligada no jogo, e é isso que nos vai fazer crescer. Aquilo que eu posso dizer é, estamos tristes, e eu senti essa tristeza no balneário com os jogadores, mas também disse a eles que, olhando para aquilo que foi o último jogo, para este jogo, já senti uma equipa completamente diferente no sentido de melhorar, de crescer, de evoluir, e é nisto que temos que seguir, trabalhar. Amanhã estamos no CT para analisar aquilo que são os comportamentos que ainda temos que melhorar, porque temos já um jogo já muito perto, ainda para mais nos nossos estádios, perto dos nossos adeptos, que eu sei que os nossos adeptos são tristes, é evidente que têm que estar tristes, mas temos hoje já um próximo jogo em nossa casa, com aquele ambiente contra que eu assisti contra o Fortaleza, que foi um ambiente fantástico. Temos de estar novamente criar esse ambiente, criar um elan muito grande com a equipa, para regressarmos em casa às vitórias, que é sem nenhuma a meta que nós pretendemos para o próximo jogo. Então, como vocês viram aí, né, torcedor, essas foram as palavras do técnico Álvaro Pacheco. Para piorar ainda mais a situação, a gente vai falar muito sobre isso ainda durante o dia, sobre 777, sobre essa perícia que foi realizada ontem. Porém, antes, deixa aí a sua opinião nos comentários se você acha que esse trabalho do Álvaro Pacheco ainda pode dar certo. Ontem, durante o intervalo do jogo, o GE, através aí do nosso grande colega, amigo Tébaro, que é um dos grandes nomes hoje do jornalismo do Grupo Globo, ele falou sobre a situação envolvendo o perito, que foi até o escritório da Vasco da Gama SAF, teve a sua ida negada e logo em seguida voltou. Esse perito, meu amigo torcedor, ele faz parte da Suite Global, que é uma empresa contratada pelo Vasco da Gama e que teve aí um documento divulgado ontem, um processo que nesse momento corre em segredo de justiça. Teve um relatório da empresa SWOT Global, inclusive nesse momento está junto desse processo que corre na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, tudo que foi relatado nesses documentos, um relatório de 24 páginas que o GE teve acesso. Foi uma perícia feita por determinação do juiz Paulo Asset Stefan, que tirou os direitos societários da 777 Partners e entregou o controle da SAF ao clube associativo. E olha, torcedor vascaíno, nesse relatório que foi visto, né, foi feito e preparado através dos documentos recolhidos no dia 24 de maio agora, na sede do escritório da Vasco da Gama SAF na Barra da Tijuca, foram vistas 2 grandes situações, assim, perturbadoras. Uma referente a um empréstimo da Vasco SAF a uma empresa da 777 Partners, e principalmente um pagamento ao Jorge Salgado. Primeiramente sobre o empréstimo. A perícia solicitou os documentos de transferência envolvendo a Vasco da Gama SAF e empresas do grupo norte-americano, as chamadas Intercompany, e o clube forneceu um único contrato de empréstimo pactuado em novembro de 2022 com a F3EA Holdings LLC. O empréstimo ocorreu no valor de 25 milhões de reais, logo depois da constituição da SAF. A 777 pegou à época, nas cifras corretas,
26.134.550 reais que foram emprestados do Vasco ao grupo norte-americano. Esse empréstimo virou muita polêmica nos bastidores do Vasco, com discussões no conselhos, e de acordo com o contrato, a F3EA Holdings, que foi a empresa da 777 que recebeu essa grana da Vasco da Gama SAF, deveria retornar o valor em 2 parcelas de 2,5 milhões de dólares. No caso, 2 parcelas de algo em torno de 13 milhões de reais. Mas a perícia acabou verificando nesse documento que foi pego, no escritório da Vasco da Gama SAF algumas semanas atrás, que o pagamento não foi feito em 2 parcelas, mas sim em 12 parcelas, depositadas entre os períodos de dezembro de 22 a maio de 23. E nesse período, automaticamente os juros deveriam ter sido corrigidos e não houve uma correção de juros mensais. No caso, o correto seriam juros mensais de 1,2% ao mês. E não houve essa correção. Então, assim, hoje a F3EA Holding pegou um dinheiro do Vasco da Gama, pegou um dinheiro da Vasco da Gama SAF, um empréstimo feito, e que não foi pago nos valores corretos, que não foi pago com os juros corretos, e foi pago num tempo que o contrato estabelecido entre as partes não havia sido assinado. E, acima de tudo, foi pego um dinheiro que, à época, o Conselho Fiscal não aprovou, não soube, só saiu das contas do Vasco. E ainda teve mais, que também, através desse relatório divulgado, o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Jorge Salgado, também pegou uma grana. Antes da instituição da Vasco da Gama SAF, o Vasco como clube, devia 25 milhões de reais ao Jorge Salgado. E a perícia verificou que em setembro de 2022 houve um pagamento da Vasco da Gama SAF a Jorge Salgado no valor de 5 milhões e 52 mil reais. Mas a quantia que foi lançada no balancete daquele mês foi de 4 milhões e 740 mil reais. Ou seja, uma diferença de 260 mil reais, quase 300 mil reais. Foi-se divulgado no balancete o valor, mas o Jorge Salgado pegou 300 mil reais a mais. Por que 300 mil reais de diferença? Para onde foi esse dinheiro, Jorge Salgado? Inclusive, o trecho do relatório diz assim, abre aspas, sem a devida documentação vinculada a este valor, muito menos ao passivo ligado ao senhor Jorge Salgado e ao Vasco, a SWOT não pode tecer comentário sobre tal pagamento, muito menos quanto à vinculação dos mútuos, apenas levantar tal inconsistência para fins de posterior verificação, haja vista a divergência de valores e a proximidade do pagamento efetuado ao senhor Jorge Salgado e a assinatura do contrato de investimento. Ou seja, o Jorge Salgado vendeu a Vasco da Gama SAF para o grupo norte-americano em meados de setembro e no mesmo setembro ele pega um valor de 5 milhões de reais e coloca no balanço que pegou um valor de 4 milhões e 740 mil. E aí, cara, quem paga essa conta? Quem fala sobre isso? É claro, a reportagem do GE procurou o Jorge Salgado, que, como não poderia ser diferente, não se pronunciou sobre o assunto. Ele só se pronuncia quando reclamam da 777, quando falam mal da 777. Aí ele vem no Twitter como um assessor de imprensa e começa a se pronunciar. É brincadeira, torcedor. Mas essa informação que ontem foi divulgada, volta a repetir no intervalo de Vasco e Palmeiras, reflete muito bem o atual momento do nosso clube. É assim, é desse jeito. É duro, é difícil, é complicado. A gente fica por aqui, torcedor. A gente volta já já. Em breve com o nosso Fala Gigante, com muito mais informação, muito mais novidade e contando, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.